E se o caminho para o inferno não for pavimentado com grandes maldades, mas sim com as pequenas distrações do dia a dia? Hoje, a gente vai mergulhar fundo no Manual de um Diabo para entender as ideias geniais de C.S. Lewis sobre a psicologia da tentação. Olha só, o C.S. Lewis já começa o livro com essa frase do Martinho Lutero. Isso já dá o tom de tudo, né? Ele está usando a sátira, o humor, para falar de um assunto que é, na verdade, super sério. E logo no prefácio, o próprio Lewis manda o recado. Ele diz que existem dois erros opostos sobre os demônios. Um é não acreditar que eles existem, e o outro é ter um interesse, digamos, doentio neles. Então, ele já deixa clara qual é a linha tênue que o livro e que a gente aqui vai tentar seguir. Bom, vamos entender as regras do jogo. A ideia do livro é genial de tão simples. A gente está basicamente lendo as cartas que um diabo sênior, um tal de mal danado, manda para o sobrinho dele, o Vermelindo, que é um aprendiz meio desajeitado. E nessas cartas ele ensina a arte sutil de como corromper uma alma humana. E para a gente entrar de cabeça nesse universo, o Lewis cria um vocabulário próprio, uma espécie de infernalês. Olha só que sacada. O ser humano que eles estão tentando corromper é só o paciente. Deus é o inimigo. E o objetivo de tudo, a danação eterna, é simplesmente a nossa causa. É uma forma brilhante de mostrar como a desumanização funciona, né? Então vamos para a primeira tática, mirar na mente. E a primeira lição do Modanato já é, assim, uma verdadeira aula de manipulação psicológica. O foco não são os grandes pecados, os grandes debates, nada disso. O segredo está nos desvios sutis. A sacada aqui é a seguinte: o maldanado fala para o sobrinho dele fugir de qualquer argumento lógico. Por quê? Porque a razão, a lógica, isso é território do inimigo. É muito mais eficaz usar jargões, fazer o paciente se sentir moderno e nunca, jamais deixar ele se perguntar se algo é verdadeiro ou falso. E aqui está o pulo do gato da estratégia, a tática da vida real. A ideia é prender a atenção da pessoa nas coisas mais banais, no fluxo de coisas que acontecem o tempo todo, fazer ela chamar isso de vida real. Sabe, manter a pessoa preocupada com o ônibus que vai passar, com o que vai ter pro almoço, qualquer coisa, para que ela nunca pare para pensar nas grandes questões da vida, aquelas que poderiam, no fim das contas, salvá-la. Mas a manipulação não para por aí na mente. Maldanado então mostra como usar o próprio ambiente da pessoa, até mesmo a igreja, como uma arma. Essa tática se aproveita de uma coisa muito humana, a desilusão. A ideia é fazer o paciente focar nos defeitos das pessoas reais ao redor. No vizinho que canta desafinado, no prédio que não é tão bonito. E com isso, fazer com que o próprio ideal espiritual pareça meio ridículo. Só que a vida não é uma linha reta, e o inferno sabe disso. É aí que entra o que o maldanado chama de lei da ondulação. Basicamente, são os altos e baixos naturais das nossas emoções, da nossa conexão espiritual. E aqui vem a grande ironia. O maldanado alerta que o inimigo adora esses momentos de baixa, os vales. Sabe por quê? Porque é quando a fé não depende da emoção, quando a pessoa age pela vontade, que o laço se fortalece de verdade. E aí, a alma fica muito mais difícil de ser conquistada. Isso leva a gente para uma das estratégias mais diabólicas, literalmente, do livro. Pegar as qualidades de uma pessoa, as virtudes dela e transformar em defeitos. O maldanado já até prevê um possível problema. Tá, mas e se o nosso paciente fica humilde? E a solução que ele apresenta é simplesmente genial. A meta é fazer a pessoa perceber a própria humildade. No exato momento em que ela pensa, nossa, como eu estou sendo humilde, pronto, nasce o orgulho. O orgulho de ser humilde. No fim das contas, o objetivo é sempre o mesmo: tirar o foco dos outros e do inimigo e fazer a pessoa olhar só para si mesma. Mesmo que seja disfarçado de virtude, o que importa é o egocentrismo. E todas essas pequenas táticas vão se somando para construir a grande estratégia do maldanado para a danação, e ela é surpreendentemente sutil. E aqui a gente chega na parte talvez mais arrepiante de todas. O maldanado deixa bem claro que o caminho mais garantido para o inferno não tem nada a ver com pecados espetaculares, Nem com grandes atos de maldade. na verdade, é o contrário. É uma ladeira bem suave, com o chão macio, Um caminho sem curvas bruscas, sem placas, sem nada que chame atenção. Um caminho que a pessoa pode seguir sem nem se dar conta de que escolheu um destino. e essa é a lição final e talvez a mais assustadora.
A danação não é uma queda dramática. É um afastamento lento, gradual, quase imperceptível, tão sutil que a pessoa nem repara que está se movendo. E essa é a grande genialidade de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Ao forçar a gente a ver a vida pelos olhos de um tentador, o livro, no fundo, não fala sobre o diabo. Fala sobre nós mesmos. E deixa uma pergunta bem desconfortável no ar. Em que estrada será que a gente está caminhando agora mesmo?